O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova da Salvação, escrita por Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada e, passado esse tempo, sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo isto será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o demónio levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda, na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: está mandado, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus, até certo tempo. Palavra da salvação. As três tentações de Jesus que nos são apresentadas no Evangelho de hoje surgem-nos como que uma reformulação vitoriosa da prova porque passou o povo de Israel na sua longa marcha através do deserto, fugindo da terra da escravidão, o Egito, e a caminho da terra prometida. Diz o Evangelho que acabamos de ouvir que foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus para o deserto, tal como Deus antes tinha conduzido Israel durante 40 anos. E estes 40 dias de que fala Lucas são então uma recordação dos 40 anos da dramática e difícil travessia dos hebreus ao fugirem da escravidão. As respostas colocadas por Lucas nos lábios de Jesus são citações de um livro em que é descrita precisamente essa travessia, o livro do Deuteronômio. Especialmente daquela parte que contém a profissão de fé que cada judeu recita diariamente e que começa com as palavras Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa: escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E essa invocação continua dizendo: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. É esta a chave de leitura das tentações que nos são apresentadas, da forma como nos são apresentadas por Lucas. Este evangelista não pretende mais do que afirmar que o Deus único de Israel se nos manifesta a nós em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, verdadeiramente homem, que se rejeita deliberadamente às tentações de usar a sua divindade em benefício próprio. Ou seja, de tirar partido da sua diferença. Recusa o abuso de poder. O Deus verdadeiro, afinal de contas, é este mesmo que rejeita o desejo humano de ser como os deuses e que é a causa do pecado inicial do relato do livro do Gênesis. Pecado inicial este que durante muito tempo se deu uma conotação moralizante com o nome de pecado original, como se toda a vida humana
não fosse mais do que pecado, quando afinal a vida é muito mais. A vida é muito maior do que isso. É dom que Deus partilha com cada um de nós. O Deus verdadeiro é este mesmo que se recusa a usar um poder que oprime. E aqui, como é apresentado na primeira tentação, ao recusar um Deus que oprime, ao não respeitar a ordem natural que Ele próprio estabeleceu quando criou o universo, intervindo a cada passo com milagrinhos e milagretes, desculpem-me as expressões. O Deus verdadeiro é este mesmo que se recusa a obter sucessos deslumbrantes, transformar as pedras em pão, como se fosse aí que residisse o sinal da graça e da benção de Deus, quando afinal a quem Ele se revela é aos marginalizados, aos humildes, aos pequeninos da terra. Os atos que Satanás tenta levar Jesus a praticar não são maus em si mesmos. Eles são, isso sim, desviados do seu fim próprio, uma vez que, em vez de servirem para glorificar a Deus, serviriam para glorificar a pessoa do próprio Jesus. O que está em causa neste texto do Evangelho que hoje ouvimos não são os prodígios messiânicos que Jesus seria capaz de realizar, mas as atitudes deste mesmo Jesus que testemunham a sua humanidade autêntica e a sua integridade perfeita. A questão central colocada por esta passagem do Evangelho é então a de nos questionarmos se não procuramos obrigar Deus a estar ao serviço das nossas ambições e dos nossos interesses, em vez de aceitarmos sem reservas a nossa própria condição humana como caminho para chegar à perfeição a que Deus nos chama, tal como Jesus a assumiu pela sua vida e que terminou, como sabemos, pela sua morte na cruz. A terceira tentação descobre a última e mais radical armadilha: o poder sobre o próprio Deus. Há a embriagueza que se assiste nos nossos dias de tudo saber instantaneamente, a uma velocidade vertiginosa, como se nisso residisse a fonte de verdadeiro poder. Jesus opõe a recusa em colocar Deus à prova. E é porque recusa ser reconhecido pela sua diferença de ser Deus que Cristo nos alcança a suprema liberdade. Liberta-nos dos medos e fantasmas que frequentemente incomodam a nossa condição humana, testemunhando o que mais tarde afirmará quando proclamar que os humildes possuirão a terra e que os verdadeiros filhos de Deus são os que, na modéstia da sua vida de todos os dias, semeiam e constroem a paz.